Eu fico imaginando aqui o que foi para esse casal passar um bom tempo da vida, né, esperando algo de Deus, né, algo que eles esperam, assim, não dá para você ficar entrando na intimidade, se perguntando o que é, né, alguns têm alguns desejos e entrega na mão de Deus, outros buscam isso incessantemente, de uma certa forma, que todo culto que vai, ele vai contar como foi aí, né, eles vão contar como foi. Mas é o seguinte, você vê situações das mais absurdas vindo de púlpito. Eles vão citar dois exemplos clássicos do que muitos já vêm falando. Alguns falam que é crítica, que está falando mal da obra. Esse aí é um canal que dão pessoas que são da congregação, melhor dizendo, né, que estão ali sempre fazendo vídeo e nunca está envolvendo em assuntos polêmicos. Só que aconteceu na vida deles uma vivência de algo que já é dito há um bom tempo com canais de opinião, né, que tem por aí. Quando você fala de uma crítica a algo, algum sistema, quando você critica algo que está dando certo, tem um ponto de vista, né, aí é chamado de crítica, seja um filme, seja um jogo de futebol, tem aqueles críticos de futebol, crítico de filme, né, tem crítico para tudo. Aí as pessoas se perguntam, mas no Evangelho, né, tinha os apóstolos que perguntavam coisas a Jesus Cristo, indagavam muito ele. E alguns poderiam chamar eles mesmos de crítico do próprio Senhor Jesus, porque anunciava, ensinava algo e eles questionavam. Então a gente muitas vezes faz em forma de questionamento, longe da gente querer ser algo que não podemos ser, que está em nós a soberba, né? E isso está muito mais em cargos de ministério, que dizem que são pequenos, mas não vê a hora de chegar no patamar do ancião, aí faz churrasco quando alguém consegue chegar nesse cargo, faz festa, né? Então é um desejo deles. E aí começa a soberania, não pode ser questionado, não consegue conversar, uma conversa sensata com um membro, que se um membro questionar algo ele já é rebelde, corre o risco, que nem eu ouvi falar aí, num caso aí que ameaçaram a irmã até de tirar a liberdade dela por questionar algo pro ancião. Então, que evangelho é esse, né? Que tem medo de ser questionado, que não pode conversar, não pode dar uma entrevista, enfim. Aí acontece isso aí. Um canal que não era de crítica, né? E sentiu na pele, resolveu expor uma profecia que veio direto para ela. A profecia não se cumpriu, né? Tinha até data marcada. E toda a Irmandade, por certo, naquele dia também glorificou, porque, pensa bem, direcionar alguém, a organista, só estava ela lá, direcionar, e não se cumprir. Mas quantos disso não tem, né? Quantos disso não acontece? Porque o Evangelho em si, uma pregação do Evangelho, a Bíblia, as Escrituras, ela é profética, ela é a palavra de Deus. Quando acontece algo na vida de alguém que estava na palavra, que estava nas Escrituras, é porque o pregador, com aquele contexto bíblico, ele despertou a fé em alguém, e com fé, né, porque alguém, seja em qualquer denominação, tá? Com fé sobre algo, você aí que está sentado, vai receber tal coisa, aí até a meia-noite, e aquele negócio. Não, por fé, na palavra de Deus, que é as Escrituras, por isso que a gente está sempre falando isso, para aprender as Escrituras, aprender a falar com Deus, e você mesmo buscar Deus, né? Porque muitas vezes você pode ir num culto, e isso acontecer, aquele que é bíblico, que alguém vem e fala alguma coisa, ele já vai saber que aquilo não é para ele, que não existe isso, né? Não existe. Isso dá muito errado. Já fez muitas pessoas sofrer, entendeu? Aí a pessoa vem e fala, mas é que pegou a palavra errada. Estão usando muito esse termo, aí é que pegou a palavra errada, né? Eu vi num comentário dessa irmã aí do canal deles, de uma pessoa que estava perdendo um ente querido por câncer, e a pessoa lá falou que era a vida, que a pessoa ia sobreviver, se não me engano é pai da pessoa, e de repente essa pessoa, logo pouco tempo assim, já veio a falecer. E ela ficou muito triste e ficou pensando assim, será que essa palavra não era para mim?
se conforma pensando assim, a palavra não foi para mim, né? Porque tem muito disso agora, eles usam esse termo aí, mas como se fosse um Deus de confusão, que falasse as coisas ao vento assim, pro público ali, aí alguma lá no meio, acabei de ver a soja ali, ó, aquela plantação ali, e imaginei aqui, seria um monte de pessoas, e eu falo, alguém aqui tá com dor de cabeça, vai ser curado. Aí tem um ou outro ali que veio mesmo na igreja com dor de cabeça, e até acabar o culto foi curado, igual a igreja do R.R. Soares. E vinha alguém e acaba sendo curado. Aí algum outro que foi embora com aquela dor de cabeça e não sarou, fala, essa palavra não foi pra mim. Mas as escrituras, você precisa disso. As escrituras não diz que por fé Deus há de prover muitas coisas. Precisa alguém falar pra você lá, você aqui. Irmão, não estou excluindo nada disso. Não estou excluindo os dons, as profecias, né, que pode acontecer sim. Mas são pessoas que estão vivendo por isso, vivendo indo num culto atrás de Deus sempre falar para ele se ele pode andar até a esquina ou não. Vou buscar Deus que eu vou até ali comprar um pão, ver se eu posso comprar o pão ou não, eu vou na outra padaria. E é o tempo todo assim, irmão. Todo dia vai lá buscar Deus. Tem que buscar Deus para aquilo, para aquele outro, né? E não consegue caminhar sozinho. Jesus mesmo disse que o dia de amanhã, né? Não se preocupeis com o que há de vestir, né? Aquela fala maravilhosa de Jesus, porque há de prover tudo. Deus há de prover tudo. E não são suficientes na graça de Jesus Cristo, na salvação. Eles mesmos aí, esse casal fala aí, mas é que às vezes alguém precisa de... Quem que não vai buscar porque tem sonho de alguma coisa, irmão? A graça de Deus é algo que transcende qualquer coisa que você há de pedir para Deus. E você se transforma, você muda seu jeito de pensar, seu jeito de agir, o seu jeito de caminhar na terra. Porque pela graça de Deus. Aí você fica contente, alguns falam assim, para mim eu não tenho certeza da salvação, então eu tenho que mostrar aí por obras que eu sou bom para Deus, né? E aquela conversa toda que ainda muitos não sabem o que é a fé sem obras é morta, porque não tem fé. Há mais obras que tem essas pessoas de outras denominação, né, que são anticristo, tem muitas obras. Então Jesus não espera isso de você, a não ser sua fé, e que essa fé produza bons frutos, mas ela não vai se salvar, como diz Efésios 2, né, que a fé não vem por obras, para que ninguém se glorie. Mas é isso aí as pessoas vão na igreja, espera algo de Deus em troca o tempo todo ali pedindo, porque Deus tem que cuidar dele assim, que não fosse um babá, e tem que dar tudo que ele quer, né? Eu preciso de bênção, algo maravilhoso na minha vida para mim saber que Deus está na minha vida. Não é esquisito isso? Agora, vou colocar aí a fala deles. Vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando aqui, né? E que esses aí consigam cada vez mais enxergar o que é o evangelho verdadeiro, o que é uma palavra bíblica, né? Não cheia de profecia. Tem gente que se enche de ego, carrega um ego nele, né? Um poder por pregar essas coisas. Eu vejo assim uma situação, aqui mesmo muitos jovens querem chegar nesse cargo, já fica profetizando, fazendo tudo aquilo para um dia, né, conseguir, às vezes desde criança, e aí tem aqueles que não vê a hora, né, de conseguir chegar num púlpito e se alimentar daquilo, então ele não vai conseguir se deixar daquilo muito fácil. Esse negócio de palavra bíblica, de explicar as escrituras com calma, da forma serena, contextualizada, da forma que Jesus, na sua bondade, infinita misericórdia, pode ter levado para o povo, não naquela gritaria, né, irmão, os irmãos sabem do que eu estou falando, mas aqui tem esse zoom, né, que ele chegou lá, ele queria fazer isso aí, não está acontecendo nada, passa meses, com todos aqueles dias que ele fala tanta coisa, mas o vilarejo, o bairro que ele está, continua do mesmo jeito, ninguém recebe nada, só promessas e promessas, né? E um dia dá certo em alguém, daí fala, mas deu certo lá, aquele dia lá aconteceu na vida de fulano. Irmão,
a riqueza que há nas Escrituras, na palavra de Deus, vocês não fazem ideia do que quanto isso é regenerador, é transformador na vida de alguém. Vocês não fazem ideia do que é a palavra de Deus, o Evangelho, vocês não fazem ideia. Muitas igrejas aí, para vocês terem ideia, usam de forma até linda falar do Evangelho, e falam de um jeito certo, e ainda assim estão usando muitas vezes para extorquir alguém, muitas vezes, colocar o dinheiro no meio, querer crescer. E tá tão fácil ter pregadores bons nas igrejas que são voltadas, são sérias, voltadas ao Evangelho. Mas o povo não está entendendo isso. O povo gosta mesmo é de promessas, é de bênção. O irmão Marcelo falou isso, né? Falou sobre isso, falou sobre essas pessoas que estão ludibriadas e até agora não entenderam nem por que ele saiu. É o Evangelho que ele também cria. Ele acreditava que era assim, ele falou que ele achava que a igreja, todo lugar era a graça, né? E que Deus devia favor a ele, bênção, prosperidade. Então era aquela busca incessante, até dele que era o pregador. Ele se sentiu tão mal sobre tudo isso que resolveu renunciar, né? Que se ele fosse falar o contrário, iam perseguir ele. E foi para outra denominação. Ainda o povo se pergunta, mas o que ele foi fazer lá, né? Tem essas falas ainda. Irmão, eu vou deixar aqui então, vocês vão ver aí a situação que ocorreu na vida deles. No final do culto eu recebi uma pregação direta. Sim, quando eu falo direta foi para a minha pessoa. Você, organista. Então eu estava tocando aquele dia. Era diretamente para mim. Eu era organista. Foi pedido para eu chamar um hino, tocamos aquele hino, todo mundo tranquilo até aí. Quando eu desci do órgão, foi apontado diretamente para mim e foi dito o seguinte: não foi em vão que eu pedi para você chamar esse hino. E Deus me mostra claro, Deus tem um marco na sua vida e na vida da sua família. E até o dia tal, e ainda me deu a data, Deus vai chegar na sua vida e na vida da sua família e vai fazer um marco muito grande. Certo é que não estava só eu e o Samuel nesse culto. A família estava lá. E a família ouviu junto com a Irmandade ali presente. Vamos lá, vou ser bem sincera. Quando eu saí daquele culto que nós chegamos em casa, a gente começou a discutir sobre isso, né? Quando eu falo discutir, conversar sobre isso. Tava buscando alguma coisa? A gente busca muitas coisas, mas em específico nesse dia, não. E você? Eu também não, mas a pregação não foi pra mim, foi pra você. Automaticamente toda a sua família, então inclui nós. Mas não, o que será que vai ser? Você fica pensando. Vem falar pra mim que não, a gente fica pensando. Ah, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas pode ser aquilo outro. Até porque, como o Samuel falou, nós temos sonhos, nós temos, enfim, nós temos a nossa parte promessas, com Deus. Esperanças, né? Exatamente. Não que o foco seja esse, né? Porque o foco não pode ser esse. Exato. Mas quem não espera alcançar alguma coisa da mão de Deus? A gente tem causas, nós temos enfermidades, nós temos situações, sonhos que por sua misericórdia, se o Senhor quiser fazer na nossa vida, Ele fará. Sim. Mas aí o que aconteceu, né? Ficamos com aquilo na cabeça. Não tem como você falar, não vou pensar nisso. A gente pensa, é algo muito forte. Saiu do púlpito, foi aberto no nome do Senhor Jesus. Tranquilo. Quer continuar? Lembrando também que esse fato também aconteceu com outra pessoa também no mesmo dia, da mesma forma. Exatamente. Né? Não foi pregado para ela dessa forma, também foi pregado para uma outra pessoa que também estava lá, quase da mesma forma também. Sim, vai ter um marco na sua vida, sua família vai ver o que eu vou fazer, é aqui que eu vou te exaltar. E aí, né? Exatamente. Certo é que passou isso tudo. E aí que não cumpriu nada. Chegou naquela data, não aconteceu nada. Seja ela material ou seja ela espiritual. Muito menos. Nada. Não quebrou uma unha, não ficamos mais ricos, não ficamos mais pobres, não ganhamos causa na justiça, doentes, não ficamos resfriados, não foi nada espiritual. Nada. Buscamos, realmente não aconteceu. Absolutamente como diz nada. Os ingleses, Nothing. Nada. E aí começou... Nós entramos numa guerra espiritual. Sim, nós entramos numa muito guerra. grande, porque isso abala a nossa fé e como eu falei para vocês, isso não aconteceu, não é um caso isolado, isso vem acontecendo conosco há mais de 10 anos. Para dizer precisamente aí, 13 anos aproximadamente. Todo culto, ou quase todo culto, ou pelo menos aí umas 3, 4 vezes por ano, seja irmão de fora,
seja irmão da localidade, seja irmão da nossa regional, né? Apontam para nós e falam muitas coisas sobre a nossa vida. Quando não é para ela, é para mim. Quando é para mim, é para ela. 13 anos nós ouvimos a mesma coisa. Exatamente. Mas essa sim foi o mais forte porque deu data. Colocou data, exatamente. E foi o que aconteceu. A gente muitas vezes não quer ficar esperando, mas não tem como. Então foi chegando naquela data, o nosso cérebro nos lembrou. E quando chegou o dia? É hoje. Mas o que vai acontecer? Não, mas a palavra falou que ia ser hoje. Eu não consegui trabalhar. Eu não consegui trabalhar, não consegui me concentrar. Ele, a mesma coisa, esperando. E nós ficamos esperando até meia-noite, que é quando se conclui, certo? Um dia, quando se encerra um dia, né? Às 23h59 não aconteceu nada. Desde então a gente não consegue dormir. Nós estamos numa carga de estresse muito grande. A nossa mente está entrando em colapso o tempo todo. A nossa fé não foi Deus que falou, foi o homem. Mas se não foi Deus, então foi o homem. Então se foi o homem, então é Deus que fala lá. Mas se não foi Deus, não foi nenhum homem, então foi o adversário. Então o adversário fala lá. E eu ressalto mais ainda que são irmãos de ministério. Sim. E todas as vezes que aconteceram isso, dentro da igreja, no púlpito. Eu não vou nem citar aqui as vezes que aconteceram nas nossas vidas, também em oração. Movimento de oração. O movimento de oração, então, dá nem para falar. Eu já perdi as contas. Eu estou citando aqui somente a questão de irmãos de ministério. Então, pessoal, é uma situação muito chata e a gente fica naquela confusão, naquela guerra, como nós mencionamos, né? Fora isso, também nós tínhamos uma parte aí, também estava esperando ser resolvida há mais de um ano, e uma coisa simples de se resolver. Um caso que chegou até nós, né, e nós passamos para frente para resolver essa situação, também não foi resolvido. Enfim, mas o que eu quero entender, o que eu quero expor para vocês, nós queremos, é o seguinte: gente, não dá para continuar desse jeito. Eu gosto muito de voltar, porque isso não está acontecendo somente com nós. Nós temos milhares de seguidores nas nossas redes sociais e nós recebemos diversas mensagens. Irmão, também aconteceu isso comigo. Irmão, também. Eu quero que vocês parem para pensar, refletir e analisar. Irmãos, imagine você está dentro de uma igreja, você espera alguma coisa da mão do Senhor, você é casado e a sua esposa, né? Você vai congregar, vamos supor assim, você vai congregar num lugar fora, não é só comum, um lugar fora, um lugar distante. Você é casado, você tem uma família e a sua esposa ela tem câncer. E aí vem uma pregação do púlpito e fala: irmão, eu sei que você está passando na sua vida e escuta tudo que eu vou te dizer. Não é morte, é vida. É vida com abundância. Eu vou curar sua esposa. E aí, tal data, ela vai estar curada. Um exemplo que eu estou dando, tá? E aí, passa os dias, chega a data, não cumpre, e passa mais uns dias, a sua esposa morre. A congregação hoje passa por uma situação muito difícil. Está sendo um marco, né, na história da congregação. Muito difícil, porque o povo hoje é um povo que estuda, não é um povo que acredita em tudo, um povo que tem um senso crítico maior, que tem uma análise maior. E nós estamos vendo e sentindo que se tivesse pregado a Bíblia não tinha errado. Sim, com certeza. Não tinha pessoas feridas e machucadas. Com certeza. Agora, eu creio que o Senhor ali possa revelar, falar com as nossas almas, nos dar um consolo, uma paz, mas não que isso tenha que ser o essencial. Exato. Porque tá ferindo e machucando muita gente. Sim. Esse ocorrido foi de quinta para sexta, não foi de sexta para sábado, né? Que eu fui nos stories, que eu falei tudo. Então, os stories ficam presentes ali 24 horas, né? No sábado eu ainda terminei, concluí algumas coisas. Certo é que nós fizemos o que no sábado? Fomos congregar, né? Eu até gravei, gente. Eu estava no final do culto. Eu gravei. Só não postei nas minhas redes, mas tá aí um pedacinho pra vocês. Se vocês adivinharem o que Deus falou na palavra hoje, só você bem Foi exatamente isso que aconteceu. Nós estávamos no culto e nós fomos
atacados de cima do púlpito pela palavra de Deus, falando sobre redes sociais. Você acha que foi muita coincidência ter acontecido de sexta para sábado o ocorrido no meu Instagram, nas nossas redes, e no sábado vinha a palavra de Deus falando, irmãos, vamos tomar cuidado com as redes sociais, com a internet, né? Tem irmãos usando as redes sociais para expor alguma coisa da obra de Deus, para se rebelar, para ficar contra, para não aceitar alguma coisa. Não, não é isso, meu irmão. Não, gente. Não é isso. Não mesmo. A palavra de Deus nos ensina que a omissão, ela também é um pecado. Exato. Então nós temos que falar sim o que acontece, os erros, para que esses erros eles melhorem. Não sei se tem melhoria, né? Agora tá difícil de ver alguma melhoria. Tá difícil. Mas tem que ser dito, a verdade ela tem que aparecer, né? E esse vídeo também é para toda a irmandade, né? Que não pararam para nos ouvir. Exatamente. Simplesmente estão acreditando em boatos, que nós se rebelamos, que nós estamos contra a instituição. Exato. Não tem nada a ver nessa questão de se rebelar, de ser crítico ou algo parecido. Não, nós estamos falando que nós estamos vivendo. Outra coisa, tá acontecendo alguma coisa na sua região? Procura saber o que está acontecendo ouvindo diretamente a pessoa. Ao invés de você simplesmente falar, estão atacando a gente, vamos lá em cima do púlpito e começar a falar para a Irmandade ter cuidado com a rede social, sem antes saber o que está acontecendo. E irmãos também, que não são do ministério, né, mas estão aqui nos acompanhando, antes de vocês saírem acreditando também no que vai sair de lá de cima do púlpito, procura ouvir as duas versões dos dois lados, que em nenhum momento foi feito isso conosco. Mas os julgamentos, né, os apontamentos vieram, né, aqueles olhares de desprezo, aqueles olhares de tipo, nossa, é complicado. Então, um lugar onde nós esperaríamos que teria amor, né, que teria união, enfim, não é nada disso que acontece, né? A gente não pode ser hipócrita, né? Esse assunto ele foi resolvido, né? Sim. Nós conversamos com o ministério ele conversou conosco, pediram perdão, se retrataram. Sim. Essa pessoa também que pregou, né? Que efetuou essa pregação, ela veio até nós, pediu perdão, se retrataram. Eu achei muito humano isso da parte deles, eles se retratarem, né? Sim, com certeza. Acho que é o mínimo, né? Pedirem perdão pelo que aconteceu. Então nós estamos aqui somente botando um ponto final nesse assunto. Sim. Né? Repercutiu bastante. Porque repercutiu, mas essa repercussão, a Irmandade não ouviu o nosso lado. Exato. Eles ouviram um outro lado, que nós ficamos rebeldes, que nós estamos atacando a instituição, né? E papapi, papapá, aquele monte de coisa, como se fôssemos os errados. E não foi bem assim que aconteceu. Exatamente. Nesse caso, nós fomos as vítimas, né? Não foi bem assim que aconteceu. Tanto vide que o ministério se retrataram conosco e com a nossa família. Isso. E prometeram que isso não irá mais acontecer. Exatamente. Então esse é um vídeo de esclarecimento, porque muitas pessoas, mas o que aconteceu, o que aconteceu, isso e aquilo, enfim, então está aqui o que aconteceu para que todo mundo fique sabendo. O seu filho veio morrer com morte de cruz, sentiu as dores da humanidade, sentiu a dor humana, viu a situação humana, morreu pelas pessoas, ainda disse que, né, para o pai que perdoasse porque eles não sabiam o que fazem, né? Não sabiam o que estava fazendo. E isso é difícil até em nós que tenta falar do evangelho assim, é difícil você aceitar que muitos que estão pregando, muitos que estão ali em cima, eles não querem saber também de mudança, porque eles são assim, eles gostam daquela forma que eles falam. E aqueles que estão aprendendo o evangelho, alguns não tem para onde ir, porque muitas denominações também têm seus defeitos, seus problemas, e as liturgias mudam, eles não aceitam. Mas muitos estão migrando para uma igreja bíblica, né, para quem busca conhecimento, para anunciar o evangelho verdadeiro. E outros, irmãos, esses que estão no púlpito deviam imaginar, pensar, assim, quem está ficando na igreja? Deixa eu ver esses irmãos que estão ficando, deixa eu conversar com eles. É que alguns querem só chegar lá mesmo com o seu inário, debaixo do braço, a Bíblia, subir no púlpito
e carregar-se do seu ego, da sua coisa de pregar o evangelho da forma que eles gostam, né? Mas se eles sentassem para ver alguns irmãos, quem que está ficando na igreja são irmãos que discordam até mesmo do ministério quando ele muda alguma coisinha, que são religiosos. São amantes da placa, da denominação, de ir no culto ali, prestar um culto à igreja, ao lugar, né? São religiosos. Se você mudou, se a igreja muda alguma coisinha, eles ficam bravos, né? Se a denominação muda alguma coisa, eles ficam bravos até com o próprio ministério. É essas pessoas que vocês estão alimentando. Estão carregadas de religiosidade, né? Você vê que situação, eu com o meu canal aí, com o tanto de inscrito que eu tô, irmão, eu tenho visto tanta coisa, vocês não fazem ideia. Tantas coisas que trazem pra mim, que falam pra mim, que agora tá mais difícil ainda, pelo tanto de inscrito aí, as coisas que eu ouço falar em todos os lugares. Quem tá aqui nessa cidade que eu tô, alguns irmãos não fazem ideia da bagagem de coisas que vem pra gente. Alguns usam aí em canais, mas a gente fica até assustado. Não porque eu tenho Deus no meu coração, tenho Jesus Cristo, graça, é vivente dentro de mim, mas eu fico assustado de maneira que, como que pode o humano ser tão religioso assim, ao ponto de, a gente fala religioso, irmão, é de uma maneira porque é uma situação que estão usando, mas são pessoas que estão cegas assim a uma coisa, a uma placa, a uma denominação, né? E as coisas que estão acontecendo que são horríveis, vocês não fazem ideia. Mas é isso aí, irmão, a gente vai ver aí situações do Paulinho, que pregou daquela maneira lá, né? Ao mesmo tempo que ele gosta daquelas profecias, daquelas coisas, né? Ele pregou contra alguns de comum, então a igreja é dividida dentro dela mesma por falta do evangelho. Cada um fala uma coisa, cada região é de um jeito. Paraná é totalmente diferente do estado de São Paulo, tá ok? Pra quem não sabe aí, fique sabendo que o Paraná, irmão, tem um regimento, São Paulo tem outro. É fato. Eu tenho experiências de pessoas, irmãos de lá, que lá você acha que pode ter essas profecias, lá é cortada a profecia, porém elas erram de outro jeito, né? Vocês veem cada vez mais templos luxuosos, né? Irmãos passando necessidade, com grande quantidade de dinheiro que entra na igreja, irmãos passando necessidade, revelou, vou lá dar uma cesta básica, pronto, acabou, né? Vou lá, né? Irmão, às vezes aquela situação toda de luxúria, de coisa que não é que Deus espera da pessoa. Ainda assim eles falam quando vai reformar a igreja, reformar e pintar sem incessantemente. Precisa fazer outra igreja, vamos fazer outra igreja, porque para Deus o melhor é isso que eles têm como Deus. Deus é a luxúria, é o dinheiro. Aí fala que tá fazendo para Deus, irmão, mas com pessoas passando necessidade, que me mandam mensagem, que eu vejo. Hoje, eu vi situações assim, que passou as pessoas necessidade extrema. E o ministério não vê. É o mesmo ministério de pessoas lá de Avaré que eu vi lá, do Gilson Scarcelli, aquele que quando vai resolver um problema ele bloqueia a pessoa se ele não gostar da pessoa, ele nem conversa. É isso aí. Mas vamos deixar aí pro próximo vídeo, que a gente vai estar comentando pra vocês, né? Até o próximo vídeo aí, se inscreve no canal aquele que não é inscrito. Graça e paz a todos, no coração de todos. Irmãos, foco, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a vida por você no madeiro, para que houvesse a transformação, a regeneração, por fé, e que isso transforme você, justifique e produza bons frutos para louvor a Deus. Paz e graça no coração de todos.